pessoal, beleza? Nesse vídeo nós veremos como resolver expressões numéricas com potenciação e radiciação. Vocês já aprenderam a resolver expressões numéricas com as 4 operações, não é mesmo? Agora nós incluiremos as operações de potenciação e radiciação nas expressões numéricas. E como que fica a ordem que devemos resolver as contas, então, numa expressão? Vejam aqui comigo. Em uma expressão numérica, devemos efetuar primeiro as potenciações e radiciações, na ordem em que aparecerem. Segundo, as multiplicações e divisões, também na ordem em que aparecerem. E terceiro, as adições e subtrações, na ordem em que aparecerem. Mas não se esqueçam de uma coisa, pessoal, essa ordem pode ser alterada também. Quando que ela é alterada? Quando aparece parênteses, colchetes ou chaves. Lembram disso? Quando o parênteses aparece, ele rouba a prioridade da operação. Daí a prioridade é o que está dentro do parênteses. Nesse caso, quando aparece parênteses, colchetes e chaves, as operações que estão dentro do parênteses devem ser resolvidas por primeiro, é claro, respeitando a ordem das operações. E em seguida, vai se efetuar as operações que constam dentro dos colchetes e depois as que estão dentro das chaves. Por último, o que não tiver, ou com alguma operação que tiver fora de parênteses, colchetes e chaves. Lembraram? Vamos ver um exemplo então, pessoal? Mariana e Laura fazem bombons para vender. Ontem elas fizeram 6 caixas contendo 6 embalagens em que foram colocados 6 bombons em cada uma. Cada bombom será vendido por R$4. Com a produção e a embalagem, as meninas gastaram R$188 e pretendem dividir o lucro igualmente entre elas. Se todos os bombons forem vendidos, quantos reais cada uma receberá? Quanto será? O que é lucro, pessoal? Sabem o que é lucro? Lucro representa o total arrecadado com as vendas, subtraindo os gastos. Quando eu quero saber o lucro que eu tive em alguma operação, eu pego tudo que eu consegui vender, menos tudo que eu gastei. Esse vai ser o meu lucro. Pessoal, quando nós temos um problema a ser resolvido, nós costumamos sempre ler o enunciado e depois leia ele inteiro e depois volte lendo ele por partes. Nós iremos fazer isso aqui. Vamos lá, Mariana e Laura fazem bombons para vender. Ontem elas fizeram 6 caixas contendo 6 embalagens em que foram colocados 6 bombons em cada uma. Desse pedacinho que está escrito, o que ele quer dizer para nós? Qual é a quantidade total de bombons? Lembrem que ele tem 6 bombons em cada embalagem, e cada embalagem está dentro de uma caixa, e nós temos 6 caixas, 6 embalagens e 6 bombons em cada embalagem. Então o total de bombons é 6 vezes 6 vezes 6, que nós já aprendemos, é a potência, né? 6 ao cubo. Depois a gente vê quanto dá, por enquanto a gente só está representando. Cada bombom vai ser vendido por R$4. Isso quer dizer que da quantidade total de bombons, o que eu vou arrecadar de dinheiro vai ser essa quantidade vezes 4. Eu vou ter que multiplicar por 4 para descobrir a quantidade que eu vou arrecadar vendendo, né? Então, multiplico o total dos bombons produzidos por 4. Fica 4 vezes 6 elevado à terceira potência, ou 6 elevado ao cubo, né? Com a produção e a embalagem, elas gastaram R$188. Então a gente quer descobrir o lucro. O lucro é o quanto elas venderam, o quanto elas ganharam vendendo, menos o quanto elas gastaram. Então eu devo subtrair do valor gasto para obter o lucro. 4 vezes 6 elevado à terceira é o quanto elas ganharam vendendo, menos os R$188, que é o que elas gastaram. E esse valor dessa expressão me dá o lucro. Mariana e Laura pretendem dividir o lucro igualmente entre elas. E se todos os bombons forem vendidos, quantos reais cada uma receberá? Se elas querem dividir o lucro igualmente, é fácil perceber então que eu tenho que pegar o valor do lucro e dividir por 2. E daí eu vou ter cada uma das partes que vão para cada uma delas, né? Que elas vão receber. Então a expressão final
que eu devo resolver para solucionar esse problema é essa daqui. 4 vezes 6 elevado ao cubo menos 188 dividido por 2. Eu tenho um parênteses ali, em 4 vezes 6 ao cubo menos 188 entre parênteses. O resultado disso é que eu divido por 2. Porque primeiro eu faço o lucro e depois divido o lucro em 2 para ver quanto cada uma recebeu, né? E para solucionar esse problema, nós temos que resolver primeiramente as contas que estão dentro do parênteses. Eu tenho mais de uma conta dentro do parênteses. Qual que eu resolvo primeiro? Aquela ordem que a gente mostrou, né? Primeiro potência e raiz. Eu não tenho raiz, mas tenho uma potência. Então, vou ter que resolver primeira potência. 6 elevado ao cubo dá 216. Depois eu vou fazer a multiplicação. 216 vezes 4, que dá 864. E depois 864 menos 188, que vai dar 676. Repare que somente depois de resolvermos todas as operações do parênteses é que a gente deixa de escrever ele. E aí esse 676 depois eu faço dividido por 2, que dá 388. Portanto, se todos os bombons forem vendidos, cada uma delas vai receber 388 reais. O pessoal tem que estar sempre muito atento com as expressões numéricas. Se a gente errar uma ordem, se a gente errar uma coisinha, pode chegar numa solução completamente diferente. Veja se a gente não tivesse colocado os parênteses, como ficaria a conta. 4 vezes 6 elevado à terceira menos 188 dividido por 2. Se eu colocasse assim, sem parênteses, como que eu ia resolver? Primeira potência, 6 ao cubo, 216. Depois eu ia fazer a multiplicação e a divisão na ordem que apareceu. Ia dar 864 menos 94, ia dar 770. Olha só, um resultado completamente diferente, né? O 770, se cada uma tivesse recebido 770, as duas juntas dariam 1.540, né? Que é mais do que elas venderam. Então era impossível, ia dar uma resposta absurda. O parênteses era essencial para assegurar a resposta correta para esse problema. Agora está na hora de nós treinarmos um pouco. Vamos lá no livro, unidade 4, volume 2, fazer as questões 1, 2 e 3 que estão na página 20. Vão lá e voltem aqui depois para a gente conferir. Corrigindo então agora a página 20, observe o empilhamento no qual cada camada tem base de forma quadrada e foi construído com blocos cúbicos dispostos uma camada sobre a outra. A. Escreva a expressão numérica envolvendo a potenciação com uma das operações para determinar o total de blocos desse empilhamento. Notem que a primeira camada ali de baixo, a quantidade de cubinhos que eu tenho é o quadrado de 5, né? Que é 25, 5 elevado ao quadrado. E a camada de cima vai ser 4 elevado ao quadrado, é o quadrado de lado 4. E a de cima, o quadrado de lado 3, depois o quadrado de lado 2 e o quadrado de lado 1. Então, uma expressão com potência para representar a quantidade total de blocos é 5 elevado ao quadrado, mais 4 ao quadrado, mais 3 ao quadrado, mais 2 ao quadrado, mais 1 ao quadrado, né, que é 1. Então era só somar as camadas. Agora resolva a expressão, né? A expressão vai dar em primeiras potências, né? Não dá para eu fazer primeiro 5 mais 4 e depois fazer o elevado ao quadrado. Estaria errado. Pela ordem, primeiro resolve todas as potências. 5 ao quadrado é 25, 4 ao quadrado 16, 3 ao quadrado 9, 2 ao quadrado 4 e 1 ao quadrado é 1. Depois soma. Por último vem a soma, dá 55 no total. Se fossem acrescentadas duas camadas na parte inferior, mantendo as mesmas características de construção, com quantos blocos o empilhamento ficaria? Se a gente fosse ter mais duas camadas para baixo ali, seguindo o mesmo padrão, a camada que eu ia colocar por primeiro era a que tem quadrado de lado 6, né? 6 elevado ao quadrado, e a outra 7 elevado ao quadrado. Portanto, bastaria aos 55 eu somar 6 ao quadrado mais 7 ao quadrado.
O primeiro faz o quadrado, 6 ao quadrado é 36 e 7 ao quadrado é 49. Depois soma 55 mais 36 mais 49 dá 140 blocos que teria no total. Vamos lá para o item 2. Eu tenho aqui as respostas na tela, a resposta da letra A, B, C e a resposta da letra E. Não, eu não tô louco não. A resposta da letra D e da letra F eu deixei em especial porque a gente vai fazer mais detalhadamente. Então observem as respostas, confiram da A, B, C e E, e agora vamos corrigir a D. A D era assim: 6 ao cubo mais 10 menos 1 elevado a décima dividido por 9 ao quadrado menos 8 ao quadrado menos 2. O que tem que se resolver primeiro? O que está dentro do parênteses. E do que está dentro do parênteses, qual conta vem primeiro? As potências. Então aqui, ó, eu fiz em roxo ali só aquela que eu resolvi agora. 6 a terceira é 216, 10 elevado a 1 é 10, 1 elevado a décima é 1 vezes 1 vezes 1 que vai dar 1, 9 elevado ao quadrado dá 81, 8 elevado ao quadrado dá 64. Agora eu resolvi já todas as potências. O que eu tenho que resolver agora? O que está dentro do parênteses. Não a divisão ainda, é o que está dentro do parênteses. E o que está dentro do parênteses é a soma e a subtração. Então eu vou fazer ali 216 mais 10, né, que vai dar 226, o resto repete. 81 menos 64 dá 17, o resto repete. Eu vou continuar resolvendo os parênteses porque eu ainda tenho parênteses. Eu paro de escrever os parênteses quando eu resolvo todas as contas de dentro dele. Agora, ó, 226 menos 1 dá 225. O 225 na linha de baixo eu já não preciso mais escrever com parênteses. 17 menos 2 é 15. Também não preciso mais pôr o parênteses. Então restou a operação de divisão por último. 225 dividido por 15 dá como resultado 15. Vamos corrigir a letra F agora. Letra F é essa continha aí, ó. Não precisa ficar com medo, hein? Não se desesperem porque a conta é grande. Vamos lá, vocês conseguem. O que eu resolvo primeiro aqui? O que está entre parênteses. E do que está entre parênteses, quais operações eu faço primeiro? Radiciação e potenciação. Eu não tenho potenciação, mas tenho radiciação, as raízes ali. Então, raiz quadrada de 121 é 11, raiz quadrada de 81 é 9. São as contas que eu faço primeiro. E agora faço 11 menos 9, que é a última conta dentro do parênteses. Dá 2, 11 menos 9. O resto da conta eu só repeti, gente. Terminei de resolver as operações do parênteses. O que eu faço agora? As operações dentro do colchetes. Tem duas operações dentro do colchetes. O 10 elevado ao cubo dividido por 2. Uma é a potência, a outra é a divisão. Qual que resolve primeiro? A potência. 10 elevado ao cubo é 1000. 10 vezes 10 vezes 10. Então agora faço 1000 dividido por 2 vai dar 500. Como não tem mais operação dentro do colchetes, não preciso mais escrevê-lo. E eu fiquei com a seguinte operação: 9 elevado ao cubo menos 500 dividido por raiz quadrada de 400. Não tem mais parênteses, não tem mais colchetes, não tem chaves. O que eu resolvo agora? As operações naquela ordem. Primeiro potência e raiz na ordem que apareceu. Vou resolver essa potência. 9 elevado ao cubo é 9 vezes 9 vezes 9, que é 729. Raiz quadrada de 400 é 20, porque 20 elevado ao quadrado é 400. E agora eu fiquei com a expressão 729 menos 500 dividido por 20. Resolvo. Posso fazer 729 menos 500 e depois o resultado dividido por 20? Não, pessoal. A ordem depois das potências e raízes é multiplicação e divisão. Primeira divisão. Então, repete o 729, faz 500 dividido por 20, dá 25. Depois, 729 menos 25, que dá como resultado final 704. Olha só que legal, pessoal. A conta é grandinha, mas não é difícil, não. É só ir com calma, fazendo uma coisa de cada vez na sua ordem. Corrigindo a 3, então,
Preencha a cruzadinha com o resultado de cada uma das expressões. Realize os cálculos no seu caderno. Observe ali a nossa cruzadinha, como é que ficou a resposta, confiram com a de vocês. Eu separei a letra F para nós conferirmos melhor. Vamos lá, então, a F, tá lá a nossa continha ali na tela. Qual operação a gente faz primeiro? As que estão dentro do parênteses. Das que estão dentro do parênteses, qual eu faço primeiro? Potenciação. Lembram lá da raiz cúbica? Quanto que é a raiz cúbica de 216? Que número que elevado ao cubo dá 216? A resposta é 6. 6 elevado ao cubo é 216, por isso a raiz cúbica de 216 é 6. Raiz cúbica de 1000 é 10, porque 10 elevado ao cubo é 1000. Raiz cúbica de 729 é 9, porque 9 ao cubo é 729. Eu ainda continuo escrevendo entre parênteses as minhas operações, porque eu não resolvi todas. Agora eu tenho 6 vezes 10 menos 9. E o restante da conta eu só repeti. Vou fazer primeira de vezes, depois a de menos, né, pessoal? 6 vezes 10, 60, menos 9 ainda continua entre parênteses, repete o resto da conta. Agora 60 menos 9 dá 51, e o 51 eu não preciso mais escrever entre parênteses, porque eu resolvi todas as operações de dentro do parênteses. Ficou então a minha operação 51 dividido por 3 mais raiz quadrada de 36. Qual que eu resolvo agora? A raiz quadrada de 36 por primeiro. Então repete 51 dividido por 3, raiz quadrada de 36 é 6, então fica mais 6. Resolve o que agora? A divisão, né? Depois da potenciação e radiciação, depois vem a hora das multiplicações e divisões. 51 dividido por 3 vai dar 17. 17 mais 6 dá o resultado final, que é 23, que é o mesmo que a gente colocou na nossa cruzadinha ali no item F. Acompanhem comigo agora, pessoal, um exemplo aqui de educação financeira. Luiz considera muito importante poupar. Sempre que pode, poupa energia elétrica, água, combustível e dinheiro. Para mostrar a importância dessa atitude para sua filha, ele comprou um cofre e pediu a ela que a cada semana poupasse sempre o dobro da quantia da semana anterior. Para começar, Luiz colocou 2 moedas de R$1 no seu cofre. Depois disso, ela deveria seguir o combinado até completar 4 depósitos, incluindo o depósito do seu pai, que foi o primeiro, né, de 2 moedinhas. O que você pensa sobre a proposta de Luiz? Você acha que é viável? Essa resposta é pessoal de cada um de vocês. O que vocês acham? É importante poupar ou não é importante poupar? É viável a proposta que o Luiz fez para sua filha? De poupar sempre o dobro a cada semana? Quanto que ela vai poupar com esses 4 depósitos? Agora a gente tem que entender a situação ali para ver quanto que ela vai poupar com 4 depósitos. O primeiro depósito do pai dela foi de R$2. Vamos dizer então que ela poupou. Esse é o início do que ela começou a poupar. Na semana seguinte ela tinha que poupar o dobro de R$2. Tinha que poupar 4. Na outra semana o dobro de 4, que é 8, e na outra o dobro de 8, que é 16. Nessas 4 semanas ela ia conseguir juntar R$30. E vocês aí já pouparam dinheiro para conseguir comprar algo que vocês queriam muito? Algo que é mais caro, daí tem que ficar juntando dinheiro para conseguir? Pois é, a filha do Luiz conseguiu juntar nesse sistema aí R$30 em 4 semanas, em um mês, né? Escreva uma expressão numérica utilizando a potenciação de base 2 como uma das operações para representar a situação. Observe que em cada semana ela poupou 2 e depois o dobro de 2, o dobro de 4, o dobro de 8, o dobro de 16, né? Isso daí poderia ser representado como potências de base 2. 2 elevado a 1, mais 2 elevado a 2, mais 2 elevado a 3, mais 2 elevado a 4. Essa expressão representa o quanto ela ia poupar depois de 4 semanas. Para criar o hábito de poupar, Luiz pede que sua filha repita esses procedimentos sempre partindo de R$2 e mantendo 4 depósitos durante cada mês. Seguindo as recomendações do pai, quanto ela deverá poupar em um ano?
Escreva uma expressão numérica para representar a situação e resolva. Vamos ver lá isso, pessoal. Então observem que cada mês ela poupa aquela expressão ali que a gente chegou. 2 elevado a 1 mais 2 elevado a 2 mais 2 elevado a 3 mais 2 elevado a 4. Em um ano vai ser 12 vezes isso daí, 12 meses, né? 12 vezes, então 30, que dá R$360. Em um ano ela consegue poupar R$360 nesse sistema. Vocês já sabem, já conheceram então o sistema que o Luiz ensinou para a filha? E se vocês quiserem poupar dinheiro, podem tentar fazer dessa forma. Lembrem lá quanto que vocês vão conseguir se começar dos R$2, R$360 no ano. É bastante coisa, né, pessoal? Agora fica para vocês as atividades do livro Unidade 4, volume 2. Eu quero que vocês façam a 8, a 10, 11, 12 e 13, que estão na página 23, e depois façam a trilha no ON, a trilha da unidade 4, referente à potenciação e radiciação. Façam lá essa trilha no ON, façam as atividades do livro. E por hoje é só, pessoal. Nós ficamos por aqui. Até uma próxima.